Bom dia, então, a quem chegou depois. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Éder. Vamos dar início, Bom então, dia. à nossa atividade de ensinamento dessa manhã. Depois dessa meditação, onde nós todos tivemos a oportunidade de pacificar nossas emoções, nossos pensamentos, nós nos tornamos um receptáculo apropriado para receber o Santo Dharma. Então, para quem está acompanhando, nós estamos vendo o 8º capítulo do Guia de Conduta do Bodhisattva, o Bodhisattva Charyavatara, que trata da quinta paramita, a paramita da meditação, ou concentração, como está no nosso manual do Gampopa, né? O Ornamento da Preciosa Liberação. Eu havia preparado para vocês um ensinamento de Kalu Rinpoche como primeira parte da nossa sessão de estudos aqui. Mas com a recente passagem, né, do grande Bodhisattva, o grande mestre Thich Nhat Hanh, a passagem dele dessa vida corpórea aqui, eu entrei realmente no clima, né, que a gente deve ter com uma passagem de um grande mestre, que é render homenagem, né, realmente honrar toda a atividade dele que ele teve aqui nessa passagem, nesse tempo com a gente, né? Então, eu trouxe um ensinamento dele sobre a paramita da concentração, sobre essa paramita, né, da meditação. Está todo baseado no Sutra de Lótus, que é um sutra do Mahayana, um sutra bem longo, né? Não sei se tiver tempo, é um sutra bem grande, né? O pessoal acha que sutra é uma meia dúzia de palavras. Então, eu separei aqui uma página, se tiver tempo, a gente ler algumas coisas para você. Mas esse ensinamento dele é sobre, né, sobre a paramita, o que está dito no Sutra de Lótus. Quando um mestre espiritual parte, ele simplesmente deixa a sua existência corpórea. E tal como o Buda, né, que um dia também nos deixou, e a historinha hoje vai trazer uma história do Buda, Shakyamuni mesmo, ele nos deixou o Dharma, ele não deixou um sucessor, ele não deixou uma pessoa responsável para cuidar da Sangha. O Buda não fez isso, né? Ele deixou a gente com o Dharma. E a mesma coisa são os grandes mestres. Então, assim, a gente fica triste porque a gente se sente contemporâneo de um grande mestre, isso é bom, mas o que ele nos deixou? Né? Um exemplo de uma vida de extremo benefício de todos os seres, um ativista, né, da paz, deixou uma dezena, né, várias dezenas de livros escritos, e é assim que a gente honra um mestre desse, é assim que a gente se comporta, né, fazendo girar a roda do Dharma, continuar estudando, refletindo e meditando sobre os seus ensinamentos. Então, é assim que nós começamos a nossa atividade de hoje. Então, Thich Nhat Hanh começa definindo paramita. Né? Paramita, a gente já sabe, é o que leva a gente para outra margem. Né? Sair da margem do sofrimento, da confusão, para a margem da coragem, da libertação, do fim do sofrimento. Então, isso é que a paramita vai fazer. E as paramitas todas, elas trabalham em conjunto. A gente não pode praticar só uma das paramitas. As 6 trabalham juntos, elas se retroalimentam, elas funcionam todas as 6 junto, né? Não há ética sem sabedoria, não há sabedoria sem generosidade e assim por diante. Então, ele já começa definindo isso. É isso que a paramita vai fazer, levar a gente para outra margem. E tem um significado ainda mais profundo, que é partir de nós mesmos em relação ao outro. Pensar na felicidade, né, do outro antes da nossa própria felicidade. Então, esse é o caminho do Bodhisattva, né? Vamos chegar lá, no fim da estrada, lá, quando ele próprio vai dar a sua própria carne, como fez o Buda em vidas passadas, que ele deu a carne dele para alimentar lá os
os 5 filhotinhos da tigresa. Mas isso é paramita, é o que nos leva para outra margem. Assim começa o ensinamento. E aí ele vai definir, então, a concentração. E olha só que coisa maravilhosa, né? Porque ele é um mestre do Zen, onde as coisas são muito simples, né? Que foi como o Zen, como é que ele tomou assim o conhecimento do Buda e como é que ele exerceu. É tudo muito simples, né? Isso de acordo com o país que chegou, né? Que foi o Japão, a época que chegou, como é que ele ficou. E olha só como é que ele define isso, né? Todas as vezes que eu caminho com um passo consciente, né, temos essa oportunidade de sair dessa terra de tristeza e ir para a terra da alegria. Olha que perfeição isso. Quando caminhamos com um passo consciente, a gente sai da tristeza e vai para a terra da alegria, né? A alegria aqui do êxtase, da libertação. Trazendo aqui atenção para a consciência, para a atenção, para a concentração. Que é uma coisa bem do Zen, né? Lavar canecas, né? A gente está ali presente no momento que estamos, né? E aí ele segue, né? Com as fases de Shiné e Laton, claro que ele não fala isso, né? Que é Shamatha e Vipassana. Então ele vai dizer que Shiné nos traz para onde a vida realmente se desenrola. Quando nós pacificamos a nossa mente com os pensamentos, com ideias, com emoções, nós nos colocamos presentes na situação que se apresenta. Nós não estamos naquela situação, qualquer que seja, por mais simples ou mais sofisticada que seja, nós estamos desprovidos de emoção, desprovidos de pensamentos, desprovidos de expectativas, desprovidos de medos. E podemos ver a situação tal como ela é, que já é uma pontinha da tal da assindade ou talidade, as coisas tais como elas são. Então, isso é que Shiné, né, para falar na palavra tibetana, né, que é a mente pacificada, vai nos proporcionar uma mente completamente presente naquela situação. E quando estamos assim, as nossas decisões, os nossos atos, tanto com a palavra quanto com o corpo, serão ações lúcidas, apropriadas, adequadas àquela determinada situação ou experiência que estamos passando. Então, olha que beleza isso, né? Com a mente pacificada. Quando nós estamos treinando na nossa meditação formal, tal como a gente acabou de fazer, é um treino para que possamos ver isso na nossa vida cotidiana, no que quer que aconteça. Tudo, todas as experiências estão incluídas. Então, é isso que o Shiné vai nos trazer. E aí depois ele segue, né, com Vipassana ou Laton, na nossa palavra tibetana. Nós vamos compreender, né, tendo observado a nossa mente, visto, né, a mente está fora, está dentro, ela é quadrada, ela é redonda, ela é amarela, ela é azul, enfim, responder essas perguntinhas todas, aquela meditação analítica, né, que faz parte. Com o Laton, junto com o Shiné, nós vamos começar a perceber a realidade das nossas percepções em relação à experiência que nós estamos tendo. E com a progressão da nossa prática, nós vamos conseguir imprimir nessa percepção, nessa sensação que nós tivemos com a nossa mente, o estar dos 3 selos do Dharma. Ou seja, todas as experiências são insatisfatórias, impermanentes, desprovidas de natureza própria. É assim que vai haver a tal da libertação. Então, a gente vai caminhando por etapas, sempre estabilizar a mente, né? Conseguir lá fazer as 9 etapas, chegar lá em Laton, né? Unir Shiné e Laton, para que a gente possa chegar nesse estado. Porque não se trata aqui absolutamente de algo que a gente vai entender aqui no texto. Os fenômenos são impermanentes, né? São desprovidos de natureza própria,
e tal. Isso aí é a primeira parte, é quando a gente aprende isso, mas depois a gente tem que passar a experimentar isso, né? Eu, enquanto estava preparando isso aqui, eu me lembrei de uma pessoa que estava lá no KPG, uma pessoa de fora, que estava lá, já tem alguns anos isso, e aí ele me contou que ele tinha o hábito já de meditar sobre a vacuidade. Aí eu, que interessante, né? Aí deixei a história correr lá. E aí chegou a moça lá, que era a dona Lúcia, que fazia comida lá no centro, ela chegou e falou, olha, está na hora do almoço, o almoço já está servido, né? Aí ele falou, estou com fome, vamos almoçar. Aí eu falei para ele assim, mas você já não medita na vacuidade? Que fome é essa, né? Aí ele... Foi só uma brincadeira, instrução, para mostrar para ele que essa tal dessa vacuidade, né? Ou seja, perceber que os fenômenos estão desprovidos de natureza própria, são reais, né? Não é um conceito que a gente vai adotar, as coisas são desprovidas de natureza própria, e está tudo bom, não tem sofrimento, somos livres e tal. Não, é uma realidade. Né? Quando acontecer uma situação como essa, né? Não estou com fome, entendeu? Deixa mais para vocês, né? Você é um grande bodhisattva, né? Mas todos nós aqui somos o quê? Praticantes, né, gente? A gente está no caminho aqui, ralando com as nossas emoções, ralando com os nossos medos, né? As nossas expectativas, para que a gente possa um dia chegar num estado dessa libertação total. E aí o Thich Nhat Hanh segue, né? Com essa mente unifocada no ponto ideal, ou seja, sem torpor, sem agitação. Que é o que a gente faz quando a gente está lá fazendo Shinilaton. A gente está num suporte, qualquer ele que seja, se é um grãozinho de arroz, se é uma imagenzinha do Buda, né, que é um suporte dito sagrado, que seja uma visualização das 21 taras, a nossa mente está completamente orientada pela nossa vontade, como a gente já viu anteriormente, essa meditação não guiada, ou seja, somos nós que decidimos apoiar a nossa atenção num determinado suporte e assim permanecemos. Porque, normalmente, a nossa mente ela funciona sendo distraída pelos diversos objetos que aparecem aos nossos órgãos dos sentidos ou na nossa consciência mental. E nós seguimos, né? Todos os objetos que nos aparecem. Quando a gente começa a treinar a nossa atenção, nós decidimos o que vamos seguir ou não, se aquilo é apropriado para aquele momento ou não, né? Se é apropriado para nós, se é apropriado para o outro. É assim que nós nos tornamos livres. Né? Liberdade não tem nada a ver com fazer o que quer. Liberdade é isso. Esse é o ensinamento do Senhor Buda. E aí, como um bom mestre Zen, né, ele vai dizer que esse suporte pode ser simplesmente o momento presente. Então, olha a grandeza, né, a beleza do Zen. Nós podemos apoiar a nossa atenção no momento presente. Não é só quando a gente está lá fazendo a prática formal e depois a gente vai para as interseções e vamos ali tentando, né, lidar com as nossas expectativas, nossos medos, enfim, qualquer pensamento que surja numa determinada situação, mas não colocar essa plena atenção em qualquer situação que se apresente, qualquer uma, gente. Não precisa ser uma situação, eu estou num templo, uma coisa mutando. Não, gente, qualquer coisa. Sentou para comer um pratinho de comida, para passar a manteiga no pão ali, atenção plena naquilo. Então, olha a grandiosidade, né, que o Zen vem nos trazer, né, que a gente aqui, né, no Vajrayana trabalha muito na prática e tomar as situações diversas que se apresentem como oportunidade de prática. Mas aí vem o Zen, né, e lembra para a gente que é ensinamento do Buda isso. Está presente, concentrado em qualquer situação que se apresente. Então, a gente vai lá na nossa meditação formal, treina, para a gente poder, na nossa vida cotidiana aqui, poder ter isso, né? Então, ele segue, né? Essa outra imagem belíssima também, né? Diante de um espelho,
Um espelho, vamos imaginar um espelho. Que imagem que a gente consegue ver ali? Só a imagem presente. Se a gente afastar o objeto, o espelho vai deixar de refletir. Não é isso? Assim é a nossa mente. Só que, o que a gente faz? A gente percebe um objeto, né? Coloca lá na frente do espelho, e aí ele sai, né? Porque as coisas são impermanentes, tudo que se reúne se separa, são interdependentes e tal, mas a gente retém os objetos. A gente sente saudade do bolo, sente saudade do pão de queijo. A gente retém uma coisa que já foi, já acabou. Então, com a nossa prática, o que vai acontecer é essa nossa mente se tornar tal como um espelho. Ela só vai refletir o que estiver no momento presente. E sem emoção, porque o espelho não tem assim setinhas, coraçõezinhos, qualquer coisa que seja. É só a imagem que ele reflete. Essa imagem é belíssima, gente. Não tem nada mais. Então, esse é o estado que a nossa mente vai chegar com a nossa prática. Né? Simplesmente refletir o que está acontecendo, né? E aqui a gente pode incluir também os nossos objetos mentais, né? Quando a gente está pensando sobre um assunto, entendeu? Acabou aquele assunto ali, acabou, entendeu? Foi embora, porque as coisas têm essa natureza mesmo. Mas a gente retém ele lá, fica lá nas maquinações da ignorância, pensando no resultado do jogo de futebol, o lance do gol. Repete, tem gente que repete, mas aquele gol do Garrincha, anos atrás, cadê o Garrincha? Já foi embora. Mas o povo está lembrando do gol lá, não sei o quê. A gente retém isso. Na nossa memória, tem muitos fatos depositados, nossos sanskaras, nossos karmas. Mas a gente vai se libertando disso tudo. E deixar essa mente que simplesmente reflete as experiências todas que ele está passando naquele momento com o nosso corpo da experiência, que são os nossos escândalos ou agregados ou tempos. Então, é isso, né, que vai acontecer com a nossa prática da meditação, da concentração. Né? E aí ele diz, né, aceitamos tudo que surge. O que vier será bem-vindo. Já pensou quando a gente puder viver assim, gente? O que temos para hoje? Lembra que eu falei lá, no ensinamento passado? Contentamento. É o que temos para hoje. Ontem veio uma pessoa me falar que foi vacinar algum filho e a vacina que estava disponibilizada lá no posto que ela foi não era a vacina que ela queria. Ela ficou muito brava. Aí eu falei, não, saí de lá e não vacinei. Eu falei, mas pois deveria ter tomado. Porque é o que temos para hoje. Vacina boa, vacina no braço, não é isso? Não, mas a pessoa quer aquela coisa. Não é, gente. O que a gente controla do mundo? O que a gente controla das pessoas? Nada. Mas o que a gente vai desenvolver é esse contentamento. O que temos para hoje? Sabe, hoje temos uma flor. E o dia que não tem flor? Não tem flor. Essa é a perspectiva, né, da vida de um praticante. É o que temos para hoje. A gente vai ver, né, as condições que aí vai ser mais no ensinamento, né, as condições, o mínimo que a gente precisa, né? E aí o Tishnatan segue, né? A meditação não é para fugir do sofrimento, nem de si mesmo, nem de uma situação. Isso é muito importante, gente. Olha a profundidade que tem nisso. A meditação não é uma bolha para a gente se isolar. Eu sei que às vezes a vida está muito chata, está muito pesada, e a gente quer um refúgio, um lugar sossegado para ficar. Bom também, entendeu? Mas não é meditação. Né? A meditação não é, né, para essa fuga do sofrimento. A gente tem que dizer para a gente mesmo, agora está só pesado, não dá mais.
entendeu? Deixa eu ficar meia hora sossegada aqui, ou uma hora, tranca a porta, fica quieto lá. Mas isso não é meditação. A meditação, como a gente já viu aqui, vai trazer um estado de presença no momento da experiência. Né? Não tem fuga nenhuma, é ver as coisas tais como elas são. Se o circo está pegando fogo mesmo. Não adianta fugir disso. Né? Tomar as adversidades como via. Está dito isso nos ensinamentos. Então, esse é um passo que a gente tem que dar. Né? Sair dessa perspectiva que meditar é para fugir. E eu achei sensacional quando ele diz isso, né? Do sofrimento de si mesmo, fugir de si mesmo. Porque às vezes a gente mesmo não se aguenta. Fugir de si. Aí tem várias reflexões sobre isso. Aí você vai ficar lá cegado, meditando. Meditando assim, né? Fake, meditação fake. Como eu já falei aqui, não tem nada de errado nisso. Tem hora que o negócio está pesado. Fica quieto lá. Se você já conseguiu essa qualidade de saber ficar sossegado num canto, já está muito bom. Entendeu? Mas isso não é meditação. Se você, depois que serenar a sua mente, conseguir meditar, beleza. Maravilhoso isso. Né? Mas fugir de si mesmo não é esse o objetivo da meditação. Ao contrário, a gente vai olhar mais para a gente mesmo, a gente vai ver o que a gente fez, o que a gente faz, é pesado. A figura do Bodhisattva é do guerreiro. Ele vai olhar para os atos dele, vai olhar para as emoções dele, o orgulho que ele sente, o ciúme que ele sente, a inveja que ele sente, o desejo que ele sente, toda a tranqueira que a gente fez de errado nessa vida. A gente vai olhar para isso. E sem medo, olha lá, que eu traí meu amigo, isso, que eu puxei o tapete do outro, escrevi um trabalho, copiei o trabalho que não era meu, o professor nem percebeu, entendeu? Tinha 400 trabalhos para corrigir, passou por cima, deixou passar. E aí você ficou feliz, aí nem viu que eu copiei o trabalho na internet. Mas o praticante não vai olhar, ele sabe que ele colou, ele sabe que ele mentiu, ele sabe. Então, olha só quanta maturidade que a meditação vai exigir da gente. Né? Olhar de cara, de frente, né? Para quem a gente é. Tudo que a gente fez. Né? E eu estou aqui só colocando nessa vida. Né? Mas, se a gente for ver para trás, quantos que a gente matou? Quantos que a gente enganou? Às vezes é melhor nem pensar nisso, né? Se a gente já mata hoje, mata os mosquitos, mata os bichinhos, às vezes sem querer. Imagina, para trás, quantas pessoas, seres humanos a gente matou. Mas não vamos pegar pesado, não vamos pegar leve só nessa vida, né? O que a gente fez? Então, é isso que a meditação vai trazer para a gente. A gente olhar com franqueza, com sinceridade, sem mentir para a gente, todos os nossos atos passados. É só assim que a gente vai conseguir trazer a tal da purificação. Não é uma prática mágica que não, eu vou purificar meu karma. Não, tem que olhar para essa turma toda, né? E aí ele segue, né? Manter sempre a estabilidade e a serenidade da mente. Estar atentos e presentes aos acontecimentos. E aí ele segue um pouco mais falando sobre os 4 dhyanas, da esfera com forma, sem forma, mas não vamos falar sobre isso hoje, né? O Tishnatha, então, segue, né? Viver com profundidade cada momento que nos é dado, com pertinência, né? O que tem nessa experiência aqui? O que é preciso fazer? Qual a ação necessária? Qual é a ação apropriada? Qual é a ação benéfica para mim e para os outros presentes? E se esse campo da experiência for algo mental, que você está imaginando ou lembrando de alguma experiência, igualmente ter esse tipo de pensamento.
ele vai dizer, né, o desejo e desejo sensual, que é o desejo dos órgãos do sentido, e a materialidade, então, se revelam ilusórios. Com a nossa prática, nós vamos compreender, como ele falou aqui anteriormente sobre Latom, né, que passa, nós vamos compreender que a materialidade das coisas, né, e os nossos desejos são ilusórios. São criações da nossa própria mente. E a gente acabou de recitar aqui, os pensamentos não são nada e ainda assim surgem. Então, somos nós que damos materialidade, concretude às nossas experiências. Uma caneca é uma caneca. Tá? Tudo bem, mas quando nós vamos evoluindo, enquanto praticantes, nós vamos percebendo que está lá que o Senhor Buda disse. É algo que composto de diversos elementos, não tem uma coisa caneca. Né? Nós é que damos, com a nossa sétima consciência, o nome caneca. Estou olhando aqui a caneca, por isso que eu estou falando uma caneca. Uma canequinha, vou beber água. Não tem uma coisa chamada caneca. Quem dá o nome somos nós. E aí a gente aprende que essa coisa, que esse objeto chama caneca, a gente chama de caneca. Aí qualquer coisa que pareça com a caneca é uma caneca. Mas é um objeto composto. Né? O Buda vai lá, dá aquele ensinamento lá da carroça, que não tem a carroça, né? Só é a roda, o carro e tal. Então, é essa percepção que a gente vai passar a ter. Né? E é impermanente. A gente não sabe, pode cair daqui onde ela está e pá, cair. Aí o que era uma caneca vai ser o quê? Caco. Deixou de ser, mas tudo que se constrói, um dia, né, vai à ruína. É isso aí, beleza. Impermanência. E é desprovido de natureza própria, ou seja, é só uma percepção nossa. Tem objeto, material, mas o que percebemos não é o objeto, né? É uma percepção da nossa mente. E é também a natureza ilusória dos nossos desejos. Desejos que a gente quer. É o quê? É só um pensamento. E aqui desejo, irmãozinho da aversão. Nossa raiva que a gente tem da coisa. É algo ilusório, igualmente. Né? Uma formação da nossa mente. É uma onda no mar. Né? Mas a onda é mar também. Volta lá para o Dharmakaya, de onde eles vieram. Né? O pensamento, a raiva, o que quer, qual é o aspecto de claridade, e volta lá para cuidar dele. E ele vai, né? Com a sensação da ignorância da nossa percepção e sensação que conseguimos purificar todos os sanskaras. Porque nós temos a nossa Sugata Garbha, nossa natureza de Buda. Mas por conta da ignorância, das paixões, do karma e tal, a gente percebe as coisas na dualidade, né? Sou eu e o outro, eu e a caneca. Mas quando nós conseguimos liberar essa ignorância, nós vamos perceber as coisas da forma como elas são realmente para nós. Somente sensações, somente percepções, né? Para usar as duas palavrinhas lá dos escândalos. E a gente compreende a natureza ilusória disso. E deixa ir embora. Só observa e deixa partir. Então, qualquer objeto que a gente entre em contato, né, numa relação, nós vamos perceber, isso é uma percepção, qual é a sensação que eu estou tendo com isso, qual é a ação apropriada, se tem ação apropriada ou não, se não, deixa partir. A gente só fica no nosso espelho com a imagem do momento presente. Né? Não adianta ficar amontoando coisas em cima do espelho. Né? E é isso que a gente faz, e é isso que nos faz sofrer. E aí ele né, conclui esse ensinamento, então. Com essa sabedoria, deixamos de construir um eu, né? Ele usa o eu, né? Essa apreensão egocêntrica. Porque toda apreensão egocêntrica vem
quando a gente fica amontoando coisa em cima do espelho. E a gente desiste desse projeto. Não precisa ficar juntando coisa em cima do espelho. Seja só o espelho, né? E começamos a ter uma visão mais profunda da interdependência de todos os fenômenos, que é o fluxo de tudo, né? As coisas vão surgindo, mas vão desaparecendo, né? E não reter nada, né? Essa vai ser o caminho da nossa libertação, tá bom? Então, é isso que ele trouxe aqui. Enfim, como eu falei, é o ensinamento do Sutra de Lótus, e a hora passou aqui, e eu ainda trouxe mais uma historinha. Se alguém quiser depois a referência, isso tudo está no... Esse é o ensinamento, né, do Tishnatan, mas está no Sutra de Lótus, no apêndice 7, na página 548. Né? Não sei se alguém tem o Sutra de Lótus, mas se alguém quiser, porque tem várias na internet, tudo tem, né, vários textos disponíveis, porque esse é um grande sutra, grande mesmo, né? Grande pelo tamanho, mas também grande pela sua importância. É um sutra Mahayana que trata, né, de todo o caminho realmente do Bodhisattva, né? Uma versão estendida do Bodhisattva Charabhata. Mas hoje eu trouxe uma historinha para vocês, né? Como eu falei, no Tripitaka, sobre a paramita da concentração, são só 6 historinhas, né? Então, nós vamos distribuir essas 6 historinhas ao longo desse ano aí dos nossos encontros. Então, para quem está seguindo lá no Tripitaka, esse é o conto número 74, está no Tripitaka 6, parte 5, página 82. Que trata do quê? Algo que muitos de vocês já ouviram falar. Eu já ouvi essa história, né? Gente, olha, é o seguinte, o ensinamento do Buda é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que a gente vai ler, vai ouvir uma mesma história inúmeras vezes, e a cada vez, se a gente estiver atento, né, a gente vai mergulhar cada vez mais na profundidade da reflexão que o Buda nos propõe com determinado ensinamento. Então, não tem fim da história, né, de uma história. Já ouvi, entendeu? Então, é uma historinha que muitos de vocês já ouviram, mas que sempre vale a pena ouvir de novo, porque tem muita reflexão. Eu mesmo, quando fui preparar aqui, né, traduzir, né, porque não está em português, que eu fui vendo assim, cada vez, quanta reflexão tem aqui. Então, tratam-se dos 3 encontros. Conta a história o seguinte: o príncipe Siddhartha estava lá no palácio dele, né? Como vocês sabem, tinha a vida de príncipe dele lá. E um dia ele resolveu sair dos muros, né, fora dos muros do palácio, e ver lá na cidade, lá dentro, né, do reino do pai dele. E aí o pai dele, né, vendo que o príncipe ia sair, ele pediu para que tirasse, né, os servidores dele lá, que limpasse e tirasse tudo que fosse impuro, né, do caminho por onde o príncipe fosse passar. E assim foi feito. E o príncipe seguiu, ele com o cocheiro dele, né, o Chandra. Aí eles foram seguindo no caminho, e o Deva da Vendra, né, que é o Deva lá do segundo céu, viu ali uma oportunidade de se manifestar e dar um ensinamento para aquele príncipe. E aí ele se transformou numa pessoa velha, num idoso, né, com cabelos bem brancos, as costas contorcidas, estava segurando uma bengala. E aí o príncipe olhou, né, para aquela pessoa, aquela coisa que ele estava vendo pela frente, e aí perguntou, né, para o Chandra: mas o que é isso? Aí o Chandra respondeu: é um velho. Um velho? Respondeu o príncipe. O que é isso? Aí o Chandra respondeu: um velho é aquele cujo eixo, né, cujo haste proveniente dos 4 elementos chegou à maturidade e lhe resta, então, pouco tempo de vida. Aí o príncipe ficou assim: mas como assim, né? Fim da vida? O que é isso, né?
Aí ele refletiu, né? Então, para que serve, né, toda a minha nobreza e tal, se eu não vou ser poupado disso? E aí o cocheiro disse, né? A velhice sempre existiu. Nenhum sábio conseguiu evitar. Ponto. Aí eles voltaram lá para o palácio e o príncipe ficou lá refletindo sobre aquela experiência, né? Ele achou que a vida dele de nobre era tudo de bom e tal, e nada de ruim lhe aconteceria, né? E ele viu que, né, ele se tornaria um velho quando os elementos se desgastassem, né? Provenientes dos 4 elementos se desgastassem. E aí ele ficou lá muito reflexivo. Aí o pai dele viu aquilo e ficou assim, pensando, falou, olha, eu acho que ele vai um dia renunciar ao trono e vai seguir a vida de religioso. Aí ele foi lá atrás do cocheiro, perguntou, o que aconteceu, né? Por que ele está assim? Aí o cocheiro disse, né? Ele viu uma pessoa velha e ele começou a refletir sobre a impermanência. Aí o pai ficou assim, né? Viu que estava ali já acontecendo, né? Aí o que ele fez, o pai? Mandou providenciar um festival de espetáculos com musicistas maravilhosas, melodias de todos os tipos, tudo muito brilhante, assim, um festim maravilhoso para o príncipe. Mas aí passou o festim e tal, e o príncipe resolveu sair de novo. Aí o pai mandou lá os servidores todos, olha, limpem tudo, tirem tudo quanto é velho do meio do caminho e deixa o príncipe passar. Mas aí o Davendra interviu mais uma vez. Ele se manifestou na forma de um homem doente, né? O corpo bem emagrecido, a pele sobre o osso, substâncias infectas sobre o corpo, né? Ele tinha uma respiração muito difícil, ele estava encostado na porta lá na porta do reino. Aí o príncipe viu aquilo e falou, mas o que é isso? Aí o cocheiro falou, é uma pessoa doente. Uma pessoa doente, o que é isso? Claro, uma pessoa doente é aquela que bebe e come sem moderação e não tem regularidade no dormir e no acordar. Aí o príncipe refletiu, mas eu sou assim, né? Eu não tenho moderação no comer, para comer e beber, nem tenho regularidade para dormir e acordar. Aí o cocheiro disse, né? Todos que têm um corpo físico ficarão doentes. Ninguém escapa disso. Todos ficarão doentes. Aí o príncipe, né? Se eu não vou escapar desse infortúnio, é assim que eu vou ficar. Pronto. Aí o príncipe já foi para o palácio de novo lá refletir sobre o que tinha acontecido, né? Aí depois ele saiu novamente do palácio, né? Resolveu dar uma nova saída, e aí de novo Davendra interviu e apareceu na forma de um homem morto. Estava sendo carregado nos ombros, né? Tal como é na Índia, né? Enrola o corpo no lençol assim, eles vão carregando no ombro assim, e as pessoas chorando em volta e tal. Aí o príncipe perguntou, mas o que é isso? Aí o cocheiro falou, a pessoa morta. Mas o que é uma pessoa morta? A pessoa, quando esgota todos os elementos, né? Ela vai embora. A alma, é dito, né? A alma se separa do corpo, e aí ele diz, né? E o que resta é lamentação para aqueles que ficam. Aí ele pensa, né? Mas isso vai acontecer comigo também? Aí o cocheiro diz, né? Mesmo os santos superiores, de virtude absoluta, não conseguem escapar desse infortúnio. Aí o príncipe voltou para o palácio novamente e ficou refletindo, né, sobre esses 3 encontros. Aí ele resolveu sair de novo, só que dessa vez ele foi lá para os campos lá do pai dele, e aí sentou embaixo da copa de uma árvore. E aí começou a ver, tinham alguns trabalhadores, né, arando o campo. E ele viu que conforme o arado ia passando,
ia trazendo, né, à luz assim, vermes mortos, né, feridos e tal, tudo pela força do arado. E iam lá uns passarinhos comer aqueles vermes que estavam ali, coitadinhos, né, bem felizes, estavam lá na terra, e o arado revolveu a terra toda e eles estavam expostos. E aí o príncipe pensou, né, os seres são incessantemente atormentados, seus sofrimentos são difíceis de suportar, sinto-me triste. E aí ele entrou num estado profundo de meditação, e o sol estava lá, brilhando super forte, né? E a árvore começou a mexer os seus galhos, né, a sua copa, para proteger o príncipe daquele sol que estava muito forte. E aí o pai dele, que estava procurando ele, viu aquela cena. Imagina uma árvore mexendo os galhos para proteger o príncipe. E aí ele constatou que aquilo era um milagre, né? Que o filho dele realmente era um santo de grande virtude. E aí ele volta para o palácio dele, né, o pai, e o príncipe fica, então, em estado meditativo. E aí o Buda conclui essa história, então, que essa é a maneira pela qual o Bodhisattva concentra o seu coração pela paramita da meditação. Então, olha só quantos ensinamentos. Gente, olha, eu sei que cada um vai entender na medida da sua possibilidade. Mas quantas reflexões tem aqui através, né, da palavra do cocheiro. O Buda, na sua imensa sabedoria, ele coloca a sabedoria saindo da boca do cocheiro, né? Ele vai falar, né? Um velho é aquele cujo o haste, né, o eixo, ele proveniente dos 4 elementos, chega à maturidade e não resta nada dessa vida. Vai falar da pessoa doente, que todos, né, todos aqueles que têm corpo ficam doentes. Ninguém escapa disso, né? Nem toda a glória, nem toda a nobreza consegue afastar disso. E depois da morte, né? Não tem jeito, né? Nenhum santo, né? Nem os santos superiores de verdade, de virtude absoluta, não conseguem escapar desse sofrimento. E aí ele finalmente constata o sofrimento que tem no samsara. Né? Tanto que esse é o motivo, né? Quando, isso aqui já parando com essa história aqui, mas já é outro ponto, quando o príncipe está decidido a deixar mesmo a vida dele no palácio, e o pai dele tenta intervir, né? Dizendo, mas por quê? Né? Porque ele queria um sucessor lá para o reino dele, né? E ele estava decidido, e simplesmente o Buda fala para ele, mas você consegue por fim, né, do nascimento, da velhice, da doença e da morte? Não, bom, então eu vou seguir o meu rumo. E aí teve o tal do festim lá e tal, e o Buda saiu o Buda não, que ele ainda era o príncipe ainda, ele saiu escondido lá com o cocheiro dele e seguiu para a jornada espiritual dele. Mas é preciso que a gente reflita sobre o sofrimento que tem no samsara e resolva realmente, honestamente, a pôr fim. Todo o nosso sofrimento vem da nossa apreensão egocêntrica, das emoções perturbadoras, né, vindas dessa apreensão egocêntrica e do karma que a gente gera. Então, enquanto a gente está no samsara, né, todo mundo tá, né, porque a gente se distrai. Quando a gente distrai, a gente já está no samsara. Se a gente tem atenção, né, como disse o Tio Natan lá no começo, né, quando a gente está atento, está consciente, a gente já está na terra da alegria. Né? A gente já está vivendo o nosso Buda que a gente é. Né? Um pouquinho, mas a gente já está. Então, quando a gente está distraído e a gente está no sofrimento, a gente precisa ver a natureza desse sofrimento. Porque se nós não tivermos essa constatação em nós mesmos, né, que a natureza é insatisfatória, a gente não vai desapegar. Se não tem desapego, o negócio não anda. Então, a gente precisa constatar essa insatisfatoriedade que tem no samsara. Enquanto a gente tiver uma ida à fantasia qualquer, uma bolha qualquer, a gente está apegado aí. Né? E
é o nosso apego ao samsara que nos impede de evoluir na vida. Então, vamos refletir sobre isso, né? Então, que a gente pense, né, que todos nós, né, quem sobreviver, né, vai ficar velho, vai ficar doente, né, vai morrer. Essa é a experiência que nos aguarda se a gente não fizer nada, né? A gente vai passar por isso? Vai. Mas como que vamos passar com isso? Com sabedoria ou com sofrimento? Isso é uma escolha nossa. Não é do Papai Noel, nem de Deus, nem de ninguém. Como é que você vai passar por isso tudo? Como é que você vai passar pela morte? Isso é escolha tua. Então, arregace as mangas e vamos trabalhar, né? Então, essa é a historinha, né? Todo mundo já tinha ouvido, né? Eu já ouvi essa história. Mas olha só quanta coisa, né? Então, vamos lá para o nosso Shantideva. A gente já viu. Alguma dúvida até aí, gente? Então, o que nós já vimos, né? A gente chegou aqui na estrofe 21, onde o Shantideva, então, já falou em respeito ao apego aos seres, né? Que é um obstáculo, e ele começou a introduzir, então, o apego aos ganhos mundanos. E o que o Shantideva está falando aqui? Está falando dos 8 dharmas mundanos. Já falei aqui, enquanto a gente está girando lá nos 8 dharmas, a gente quer o ganho, a gente quer o prazer, a gente quer elogio, né? A gente quer a fama, ainda que seja uma meia dúzia de likes lá, um post qualquer que você fez. E a gente não quer o quê? Não quer a dor, né? Não quer a desgraça, não quer a crítica. Enquanto a gente estiver girando nisso, a gente está mergulhado nos 8 dharmas mundanos. E tem um problema grave, porque tem gente que leva isso para a sua prática do dharma. Eu quero riqueza, eu quero saúde, quero prosperidade, quero não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, isso é dos 8 dharmas mundanos. Você continua querendo lá uma coisa lá do Sansão, não tem problema. Um dia você vai deixar de ter essa necessidade, mas vai vir com a sua prática. Então, o Shantideva vai chamar a atenção aqui, são várias estrofes, sobre esse nosso apego a esses dharmas, e isso é muito profundo, gente, porque às vezes a gente fala, eu não tenho os 8 dharmas. Será? Sabe? Será que não está querendo elogios? Eu sou meditador, porque eu sou budista, porque eu sou isso, porque eu já fui em Butão, já fui não sei aonde. Se hoje tivesse assim um anúncio nas redes sociais, olha o Buda Shakyamuni, acabamos de falar nele aqui, vai dar um ensinamento lá em Sobradinho. Quem está fora de Brasília pode imaginar aí no templo aí da sua cidade ou num outro lugar qualquer apropriado para o Buda Shakyamuni, ele, pessoa, foi lá. Qual seria a sua atitude? Aliás, espera aí, acabei de ter uma ideia aqui. Sabe aquele recordatório que eu falei para vocês fazerem ao longo do ano? Sobre o que é o Dharma para mim, quais são as minhas aspirações, minha motivação? Põe essa perguntinha aqui no meio. Se o Buda fosse dar ensinamento hoje, o que eu faria? Bom, escreve e depois você responde. O que ia querer a pessoa? Não? Quando é que vai ter inscrição? Quando vai ser? A pessoa vai ficar alegre, porque vai tirar a foto com o Buda, vai postar na rede social, tirar a foto com o Buda. Mas, gente, o Buda não é a pessoa. Acabamos de falar que o Tishnatã, que é o Dharma. Já estou dando uns spoilers aqui da resposta, certo? Mas pensa, né? Pensa concretamente, se o Buda vai dar ensinamento. O povo tem certeza que o povo vai desarvorar. Vai todo mundo querer ir para lá com ele. Leva o celular para gravar, põe lá. O Buda vai dar, então vamos gravar. A atenção é tão fraca que ela bota atenção, né, tem para gravar ali, para ouvir depois. Não sei quando. Para ouvir no carro enquanto está dirigindo. Não, bota aí para ouvir o ensinamento do Buda. Socorro, né, gente? Socorro. Então, bota aí essa perguntinha. Qual seria a minha atitude hoje? Então, a gente quer pegar o Buda, né? Pegar a relíquia do Buda, passa no corpo assim,
vai purificar. Não é assim que purifica, gente. Entendeu? Purifica a nossa prática. Então, vamos lá. Shantideva que diz. Por que ficar feliz quando me elogiam, uma vez que sempre haverá aqueles que me criticarão e menosprezarão? E por que ficar infeliz quando sou censurado, uma vez que há os que me louvarão? Está aqui, ó, elogio e crítica, um braçozinho dos 8 dharmas lá, mundão. As pessoas criticam, as pessoas elogiam. E qual é a importância que a gente dá para o que os outros estão falando? Ele segue aqui, ó. Pois nem mesmo o vitorioso, né, que é o Buda, agradar a todos os seres de tendências diversas. O que dizer, então, de um desgraçado como eu, diz Shantideva, né? Devo renunciar ao pensamento de me envolver com o mundo. Mas, gente, nem o Buda agradava a todos. Aí está lá nos comentários, né? Cuja onisciência conhecia as diversas inclinações dos seres. Inclinações, aspirações, interesses, preferências, tendências diversas. O Buda conhecia isso. E ele não conseguia agradar, porque ele não estava ali para agradar as pessoas, como eu já falei, ele não contava as histórias para entreter as pessoas. É ensinamento, isso é para a gente, entendeu? Refletir, ó. É isso mesmo, sabe? Nossa, o sofrimento da morte, da velhice, da doença. É um chamado, ó. Rapaz, preste atenção. E aí é dito nos comentários, né? O apego, né, aos 8 dharmas, está ilustrando só alguns, é o que nos faz girar no samsara, e a gente fica nisso, né? E aí volta aqui a história. Quando a gente coloca o Dharma nesse balaio de gatos. Coloca lá, mas é porque se eu for, porque hoje em dia está na moda o negócio de mindfulness, quem medita assim já, se medita, a pessoa fica mais chique assim, né? Já fica. Eles vão com as suas emoções perturbadoras. Ela fica criando mais emoção perturbadora na frente do outro. Não, vamos. Então, vamos dar um trato nisso aí. Ver qual é como é que nós estamos abordando com o Dharma, porque é aquelas perguntinhas lá que eu falei no início do ano. O que é o Dharma? Né? Quais são as minhas aspirações? Então, é esse que está isso que o Shantideva está nos dizendo aqui, né? Ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Outra coisa, né? Não seja escravo de seus medos e esperanças, que é o que a gente tem em relação aos outros. O que o outro vai dizer? O que o outro vai pensar? Mas a pessoa pode estar criando, né, uma esperança em relação a mim. Eu não estou afim, não estou contra, qualquer coisa que seja. A gente tem que parar de ser escravo desse tipo de pensamento. Então, analisem vocês como é que são os relacionamentos de vocês. Né? A gente tem que parar de ser escravo disso. Mas tem que permanecer natural. Porque aí vem a coisa da sabedoria. Como é que a gente vai se comportar em relação aos outros. E aí, um comentário magnífico, né? Magnífico que está nos comentários. Né? Com a mente perturbada, nós não conseguimos ajudar ninguém, nem a nós mesmos, nem aos outros. Então, daí a extrema necessidade que a gente tem de pacificar nossa mente. Porque se a gente está aqui estudando a conduta do Bodhisattva, né, para saber como é que a gente vai se comportar, e Bodhisattva, como a gente já viu nos capítulos anteriores, Bodhisattva não é aquele que vai liberar todos os seres, tal, não, Bodhisattva é aquele que não bate a porta, é que não arrasta a cadeira, que não joga o palito de dente no chão, que tem o contato e relacionamento com os outros, com consideração, com respeito, com amor, com compaixão. Esse é o Bodhisattva. A gente fica achando que o Bodhisattva é assim, um ET. Não é isso não, gente. Tá? Nossa mente como um espelho. É assim que nós vamos ficar, né? E aí o Shantideva segue, então, na estrofe 26, né? Os seres, né, eles denigrem aqueles que não têm posse, falam mal daqueles que as têm. Que prazer pode advir de ter contato com as pessoas
tais como essas, né? Tão difíceis de agradar. A gente já viu aqui que as pessoas, né, os seres, são impermanentes e instáveis. E qual é a atitude delas, né, quando a pessoa está distraída? E nós mesmos, quando estamos distraídos, né, a gente está aqui no caminho de praticante. A gente vai, aquele, né, menos favorecido, a gente vai falar mal dele, tá vendo? Não trabalha, não isso, não aquilo, vai falar mal, entendeu? Bem feito. Ontem estava lá, porque o Pelé está internado lá e tal, aí vi os comentários lá, falando, não, mas ele fez isso com a filha, bem feito, não sei o quê. Falei, mas, gente, o homem pobrezinho está no hospital com câncer e o pessoal falando mal. Mas é isso, é porque agora ele está numa situação, né, desfavorável, né, idoso, doente e tal, o povo cai de pau em cima, entendeu? Gente, mais amor, mais respeito, mais compaixão nessa hora, né? Mas é interessante assim ver os comentários, que vem uma notícia no jornal e vem aquela série assim, as várias tendências, como ele fala aqui, né? As aspirações, tudo dos seres, vai aparecendo tudo ali, né? Mas é assim né, que nós, quando estamos distraindo, fazendo, né? Denegrimos aqueles que não têm posse, aqueles que estão desprovidos, no caso aqui do Pelé da saúde, no momento, né? Porque acho que o resto todo ele tem, mas, enfim, saúde no momento está em falta. E falam mal daqueles que as têm. Ah, mas ele tem isso? Ah, mas ele fez isso. Não sei o que dizer que lá. Entendeu? Tão humano isso, né? Tão sansário, tão sofrimento. E aí tem nos comentários, né? Até os ascetas eles são criticados, né? Dizendo que eles são pobres, miseráveis, são egoístas e tal. Eu achei interessante isso, né? As pessoas que se isolam para fazer sua prática são também taxadas, né? Com esses rótulos todos, né? E aí vem o 24, né? Por serem infantis, né? Pueris, os seres nunca estão contentes quando eles não podem obter o que desejam. Não é preciso ter amizade com nenhum deles. Isso foi dito pelo Tathagata. Então, aqui o Shantideva está lembrando as pessoas infantis, ou pueris, como está aqui, né? E aí a definição de pueris é aqueles que só se interessam na realização dos seus prazeres pessoais e se irritam quando não são contemplados. Aí faz o quê? Faz malcriação, joga o brinquedinho no chão, bate o pezinho, grita. Pessoal. Esses são os seres pueris. Aí vai falar, mas eu não faço esse escândalo. Será? Será que você fica de boas quando aquele desejo que você quer, ainda que seja um pão de queijo, não é atendido? Chega lá, quer a vacina. Não é a vacina que você quer, não tem. É outra. Não quer, vai-se embora. A pessoa fica irritada, aí chega, liga para o outro para reclamar, porque a confusão continua na cabeça da pessoa. Então, olha só que chamado para a gente. O quanto que somos infantis. Será que a gente fica de boas, tranquilo mesmo, quando os nossos desejos, ou quando a gente também não consegue se livrar das nossas aversões? Será que a gente fica tranquilo, sereno, como lá falou o Tishnatão lá no começo? Ou será que você se irrita? Ou o que você faz com essa irritação? É isso que está o Shantideva lembrando aqui, né? Essas pessoas, né, impermanentes e instáveis, é bom se afastar deles. E aqui nós estamos falando, tá, gente, dentro do contexto da paramita da meditação. Então, quando estamos ou somos cercados por pessoas assim, se a gente quer praticar, é melhor se afastar, tá? Dentro dessa paramita. Claro que dentro do Mahayana como um todo, né, a relação com todas as pessoas é tomar as adversidades como via e, finalmente, ter respeito, amor e compaixão por todos os seres. Tá? Mas aqui é dentro da paramita da concentração da meditação. Então, para que a gente aprenda
a concentrar nossa mente, é preciso que a gente se afaste, porque se a gente está na companhia dessas pessoas que perturbam a mente, não vai dar certo, né? Porque a gente vai ter muita dificuldade para concentrar a mente, né? Porque elas vão ficar ali, o tormento delas e te atormentando também. E a gente não tem condição de tanta estabilidade de saber resistir a esse delírio, né? E aí eu trouxe aqui no texto também a tradução que vem direto do sânscrito, tá? Porque a gente sempre faz essa tradução aqui, buscando, né, os 3 textos que estão na tradução em inglês, evidentemente, do sânscrito. E tem uma outra tradução para essa estrofe. As pessoas mundanas não são amigas de ninguém, pois o amor não nasce da apreensão egocêntrica. Aquele que tem o amor mundano termina sozinho, da mesma maneira que a perda dos bens materiais confere a perda de alegria. Olha só, as pessoas mundanas não são amigas de ninguém. Você acha que você tem milhões de amigos? Mas na hora da dificuldade, quantos estarão ali realmente para ser amigos? Pessoas que estão perdidaças no samsara, elas estão ali convivendo com você, na alegria, tomando a cervejinha e tal, na hora que está tudo bom. Na hora que as coisas começam a complicar, quem são teus amigos que vão realmente te ajudar, que vão realmente te apoiar? De várias maneiras, do que você estiver precisando. Então, olha só, é um puxão de orelha daquele gigante para a gente começar a ver assim, mas quem são realmente meus amigos? Né? Quem que me ajuda na minha prática? Quem me permite, se eu quero me isolar? Esses são seus amigos, aqueles que deixam você seguir lá na sua prática. Aqueles que vão ficar falando mal, vão criticar e tal, não é bom. Então, só separando aqui, que a gente está aqui falando da paramita, tá? Não é para a gente se isolar dos seres, porque eles também nos oferecem grande oportunidade de prática, mesmo, né, de desenvolver a paciência, mas também amor e compaixão. Aí o Shantideva segue falando, liberado desses apegos, né, devemos confiar nas excelentes qualidades da solidão. E aí ele vai falar da solidão mesmo, né? Que eu possa, o Shantideva diz, né, que eu possa, enfim, permanecer na floresta e só ter os animais e pássaros por companhia. Entre as árvores não reina nenhuma discórdia. É tão agradável viver na floresta. Tá? Então, volto aqui a dizer, gente, isso aqui são qualidades que a gente vai como praticante, né? Quais são as coisas que a gente precisa. Aí vai dizer nos comentários, né? As 4 qualidades arratas. Se satisfazer com uma alimentação frugal, um abrigo modesto, vestes simples, né? Gostar da meditação e ter abandono pelas atividades mundanas. Essas são as qualidades dos áreas, né? Os seres lá sublimes aqui dentro da perspectiva do Hinayana. Então, volta lá o que temos para hoje. Qual é a comidinha que temos para hoje? É isso. Ponto. Qual é a veste que temos para hoje? É essa. Ponto. Qual é o abrigo que tem? É esse. Tá bom. É o contentamento que a gente vai gradativamente com a nossa prática desenvolver. Esse desejo, a cobiça, vão cada vez ficando mais fraquinhos, mais fraquinhos, mais fraquinhos, até que deixam de existir. E é assim que a gente vai conseguir liberar a gente da nossa, que tanto faz a gente sofrer, que é a ignorância. Aí o Shantideva, então, segue com 26. Permanecendo dentro de uma gruta ou sobre a copa de uma árvore, em lugares desertos ou ainda em templos vazios, sem proprietários, não olharei jamais para trás, que eu tenho coração em completo desapego. Então, volta aqui, isso aqui é para a prática da meditação. E a gruta não precisa ser uma gruta, né? Uma gruta. Você pode ter essa gruta dentro do seu quarto. É um lugar
isolado das atividades mundanas, né? Sem celular, sem computador, sem Netflix, sem pouco perturba. Fica sossegado lá no seu canto. Isola corpo, palavra e mente. Tá? E aí, gradativamente, a gente vai tendo mais habilidade, mais coragem, mais força, e a gente vai conseguindo fazer retiros de um mês, de um ano, e assim por diante. Tá? Então, é isso que está sendo falado aqui. Né? Os lugares desertos, em templos vazios, sem proprietários, a gente não tem que pensar. Né? E uma frasezinha importante aqui no meio dessa estrofe. Não olharei jamais para trás. Que aí vem, né? Não ter saudade, nem lamentar o abandono. Isso está no comentário. Porque às vezes a pessoa vai, né, para um retiro, um retiro de final de semana e tudo, fala assim, ai, mas essa cama aqui não é boa, né? Ah, mas a cama lá em casa, ainda bem, vou chegar, né, vou ter minha caminha macia, fofinha, entendeu? Com meu lençol que eu gosto. Não, gente, se está ali com aquela condição, é o que temos para hoje. E aproveita aquela oportunidade de prática. Mas a gente fica com saudade. Teve uma vez que eu cheguei no KPG para dar um retiro não, um ensinamento no domingo, e tinha havido um retiro. E eu cheguei cedo, né, para dar lá o ensinamento. Aí eu falei, mas cadê o povo do retiro? Já foram todos embora, já tinham todos desarvorados para casa, para comer sua comida, para deitar na sua caminha, para a sua... Tinham saído, gente. Era bem cedo no domingo de manhã, tinham todos indo embora. Mas não é assim. Entendeu? Não é para ficar com saudade. Você vai e fica tranquilo. Ó, é isso aqui que eu determinei para mim. É isso que eu vou ter. Porque você fica lá com saudade da sua caminha, da sua comidinha que tem em casa. Ah, eu deixei lá aquela granolinha lá. E agora esse café da manhã é tão pobrezinho, né? Podia ter uma granola, um iogurte daquele mais chique que tem. A gente reclama nos retiros. E agora não está tempo, porque a pandemia não tem retiro mais. As pessoas reclamam, essa marca de iogurte eu não gosto. Você está aqui para meditar ou o quê? Entendeu? Pode ir para um hotel, lá em Caldas Novas. Vai ter. Escolhe um hotel também bom, que você possa pagar, que tenha comida que você gosta. Você comer goiana, mineira, outra coisa. Não é retiro. Entendeu? Então é isso que está chamando aqui para a gente. Fazer esse recolhimento interno. Desapegar realmente das distrações mundanas. E o Shantideva, então, segue, né? Que eu possa, enfim, residir em locais solitários, não disputados por ninguém, naturalmente espaçoso, onde aproveitarei livre, sem sentimento de posse ou apego. Então, essa é a postura que a gente vai quando vai fazer um retiro, que seja na nossa casa. Quem tem oportunidade de fazer um retiro dentro de casa, da própria casa, dá para fazer tranquilamente. Né? Combina com os familiares e tal. A pessoa não está isolada, negócio de Covid? Quem está com Covid não tem que ficar isolado dentro do quarto? A gente está sem Covid, faz a mesma coisa, fica lá isolado. Né? Pode sair para ir no banheiro, porque às vezes não é uma suíte. Precisa sofrer também. Vai lá na cozinha e pega. Mas não vai ficar de conversa, no intervalo não vai pegar no celular, ver o que tem no Instagram. Não é assim, não. Faz o retiro, fica satisfeito, né? Residir nesses locais solitários, que a gente vai achar por nós mesmos, tá? Quem ainda pensa que qualquer templo no mundo, seja no Butão, Sobradinho, Paris, é melhor, entendeu? Que o seu próprio corpo, é porque não entendeu na dica de nada que trata o ensinamento do Senhor Buda. Não é o lugar que estamos, sim a condição de prática que a gente tem. E questão da maturidade da gente também como praticante, né? De saber cortar essas amarras aí de saudade e tudo mais. Né? E aí no comentário é dito também, né? Isolamento é diferente de nos esconder do que é desagradável, que é exatamente aquilo que o Tishnatan nos falou agora.
né? Não é fuga de nós mesmos, das situações difíceis, né? Isso não é isso, né? O isolamento é uma atitude nossa, mesmo assim, olha, eu preciso sossegar meus pensamentos e as minhas emoções. E aí você tem a instrução que é dada, o que eu vou fazer aqui? É um retiro de Chenzi, é um retiro de mandala, é um retiro do que quer que seja. Segue as instruções e faça. Pronto, você escolhe. É a meditação não guiada, né? E você delibera isso. É isso que eu quero para mim. Eu quero sair do sofrimento. E esse é o único jeito de sair do sofrimento. Que eu possa, enfim, ter uma vida sem medo de ladrões ou predadores, sem necessidade de me esconder ou ocultar os meus pertences, ter somente uma tigela de esmolar e vestes que ninguém deseja. Então, volta aqui para a história, né? Que eu possa viver sem medo, né? Sem esperança também. E quanto menos coisa você tiver, melhor. Porque, naturalmente, a gente é apegado às coisas. Então, quanto menos, melhor. Então, o que a gente viva é aquilo que eu falei lá, das qualidades lá do Sarrate. O que a gente precisa? Muito pouca coisa, gente. Todo esse desejo, essa cobiça, sabe? Achar que aquela empresa, sabe, de A a Z, resolve todos os problemas da gente, ou aquele aplicativo de comida também resolve todo o nosso desejo. Não é assim, não. Isso é a compulsão do desejo, né? Do apego. Isso só vai trazer mais sofrimento, né? Não tem nada de fora que nos traga felicidade, né? A felicidade já está aqui, né? O que a gente tem que fazer é se permitir ser o Buda que a gente já é. E aí vem duas estrofezinhas, já deu aqui nosso horário, mas eu vou trazer ela para vocês como reflexão final do dia de hoje, que é o apego ao nosso próprio corpo, que é um dos 5 escândalos lá. Elemento o quê? Rupa. Ele vai falar: percorrendo os campos de carniça, que eu possa, enfim, compreender que o meu corpo e os cadáveres dos outros são igualmente sujeitos à decomposição. Por causa de um horrível fedor, nem mesmo os chacais se aproximam. Eis o que ocorrerá igualmente com o meu corpo. Então, vocês sabem que o Buda sempre convidava os discípulos dele para irem aos campos de carniça. Os campos de carniça não são esses nossos cemitérios aqui bonitinho, tudo arrumadinho, né? Uns são quebrados e tal, mas enfim, está tudo ali limpinho, tem um rapaz que cuida, tem taxa no cemitério, que tem que pagar todo ano, quem tem negócio de, como é que chama? Túmulo no cemitério, tem que pagar a taxa, depende do cemitério, 300 mil reais por ano, tem que pagar, porque para o rapaz da limpeza. Fora isso, a família vai lá, limpa, entendeu? Bota flor, faz as coisas lá. Não é esse cemitério bonitinho que eu estou falando, não. É o campo de carniça. É a tradição indiana da coisa. O corpo fica lá, exposto para ser devorado pelos animais. E as pessoas vão para lá para olhar esses corpos e ver o que acontece. Aquilo ali é você no futuro. Que essa é a tradução indiana, que hoje em dia os corpos são queimados, mas quem já foi na Índia para ver, na beira lá do Ganges, que os corpos são queimados, aquilo é tudo muito simples ali, você fica bem do lado dos corpos mesmo, né? O Lama Trilé fez a gente algumas situações lá na Índia, quando a gente foi lá, a única vez que eu fui lá, ficar ao lado desses corpos e sentir daquele corpo. E a gente, assim, tipo, 1 metro do corpo pegando fogo ali, não era assim, tá vendo de longe, não. Vivendo ali aquela experiência. É um cheiro que a gente não esquece mais. Aquilo entra assim da gente. E ele deixou ali, né? E até um dia ele falou: vamos fazer um passeio. Eu já ficava até com medo desses passeios que o Lama inventava. Eu falei: lá vem um. E foi um dia que nós ficamos assim bastante tempo contemplando um lugar lá que só tinha os corpos queimando, né? E aí põe lá nas pilhas, né, de madeira e tal, põe o corpo em cima e ele vai sendo queimado e a família fica em volta assim.
e a gente ali junto daquele movimento, claro, pleno de respeito e tal, não é só vendo como curiosidade, absolutamente isso, né? Todo mundo que conheceu o Lama Trinidad sabe que ele não é o tipo de pessoa que vai ali para ver o lado curioso da coisa, né? Mas para fazer a gente ver o que realmente acontece. Então, isso que você está vendo aqui é você amanhã. Então, rapaz, olha, acelera na tua prática. Porque qual é a condição da sua mente quando você chegar nesse estado? Você vai ter que deixar seu corpo. E o outro ensinamento maravilhoso, extremamente profundo, que é da igualdade. Todos nós aqui, humanos, temos o mesmo corpo. Tem uns que não têm um rim, outros que não têm um braço, não têm uma perna, mas o conjunto todo funciona. Mas esse é o exercício que está lá no Mahasatipatthana Sutra, né? Que são as 9 contemplações lá do corpo, né? Em decomposição. Ele vai dizer, não, que corpo inchado, lívido, e aí ele vai perdendo as carnes, né? Assim que relata, e aí vai ficando os tendões nos ossos com sangue, depois sem sangue, depois os ossos espalhados, e os ossos vão ficando da cor de conchas, e, enfim, eles se desmancham. Está lá no sutra isso. Essa decomposição do corpo. E volta, por isso que eu escolhi essa historinha, né, do príncipe Siddhartha aqui para vocês hoje, para trazer essa reflexão para a gente. O quanto que nós somos apegados ao nosso próprio corpo. Isso não quer dizer, tá? Por favor, que a gente vai descuidar do nosso corpo. Que a gente já viu também lá na historinha, né? Se a gente não tiver moderação no comer ou no beber, ou regularidade para dormir e acordar, a gente vai acabar doente. E aí nosso período que a gente teria, né, de praticar o Dharma vai ser encurtado. E aí vai ser muito mais difícil, né? Se a gente já vivendo tantos anos já é difícil, imagine metade do tempo encurtado por conta de más ações, maus cuidados com o nosso próprio corpo. Então, a gente deve ter uma alimentação frugal, entendeu? Dormir regularmente, para a gente poder preservar essa preciosa existência humana que nós conquistamos. Não foi Deus, Buda, ou quem quer que seja que deu para a gente, não. Nós conquistamos essa existência superior por conta dos nossos próprios méritos. E como é que você vai lidar com isso? Desperdiçar esse tesouro que você mesmo conquistou? É aquela imagenzinha lá, né? do pobre que juntou dinheiro lá, uma história do budismo, né? Que juntou todo o dinheiro lá no colchão e aí sentiu frio e tacou fogo no tesouro dele todo. É o que a gente faz desperdiçando essa existência humana. Que a gente foi um tesouro que a gente mesmo conseguiu. E agora faz o que com ele? Desperdiça? Não, a gente cuida dele, mas cuida com esses cuidados que está bem dito aqui na historinha que o Buda contou para a gente. Para que a gente possa ter condição de prática. Porque a gente também já compreendeu que o nosso corpo é frágil. Né? São as 9 reflexões lá sobre a morte. A morte é certa, o momento é certo e a gente não leva nada. Nem os amigos, nem os posses, o que quer que seja. Né? Nem o nosso próprio corpo. Imagina. A gente não leva nada. Ontem até comentar com uma pessoa, eu falei, mas quando morre, vai sozinho, né? A gente vai sozinho, a pessoa nem é budista nem nada. Ela falou, mas eu quero morrer cercada, né, da família. Eu falei, mas sinto muito informar, não vai todo mundo. Mesmo que morra todo mundo num acidente, assim, sei lá, morra todo mundo junto, entendeu? A mente é diferente, vai karma diferente, vai para lugar diferente, vai experimentar o básico de maneira diferente. Então, não leva a nada mesmo. Então, são várias reflexões, eu sei que é meio pesadaço trazer isso, né? Tanto que eu poupei vocês da leitura do Mahasatipatthana Sutra sobre as condições dos campos de carniça, né?
peguei mais leve hoje, mas tragam isso para a sua reflexão, né? Dessa urgente necessidade que a gente tem da nossa prática, né? Na medida da possibilidade de cada um, né? Busque um lugar isolado, né? Ainda que seja 10 minutos antes da família acordar, né? Puxa ali uma toalhinha, senta em cima, faz tua práticazinha, simples que seja, mas pratica, né? E todo dia. É assim que a gente vai conseguir treinar. E aí, quando a gente vai conseguindo, ganhando assim musculatura nessa prática, nós vamos conseguir praticar todas as horas do dia. Depois a gente vai conseguir fazer yoga do sonho, tá. Segue assim, né? E aí depois a gente vai praticar no bardo também. É assim que a gente segue. Então, reflitam sobre essas tantas reflexões hoje que trouxemos aqui para vocês, que são ensinamentos clássicos da nossa tradição, para que a gente realmente busque o exercício dessa paramita da meditação, porque é ela que vai nos criar o acesso para a paramita da sabedoria, prajna. E é prajna que vai fazer com que as outras 5 paramitas sejam libertas das 3 esferas, ou seja, de quem pratica, de quem é objeto e do ato praticado. E aí sim a paramita se torna perfeição. Então, sem a meditação, a gente não consegue acessar a sabedoria. Então, ela é fundamental. Então, aspiro que cada um de vocês crie condições realmente de praticar, né? Que seja 5 minutos, que seja meia hora, na medida da possibilidade de cada um de vocês, mas que mantenha a perseverança desse isolamento, que isso não seja jamais uma fuga de si mesmo ou da situação, do que quer que seja um momento de realmente se encontrar com as suas emoções, né, com o seu karma e com a sua prática purificar essa turma toda aí. Então esse é o convite, né, que o Senhor Buda nos traz para que a gente realmente comece a refletir todos os nossos apegos que a gente tem às pessoas, aos nossos bens, aos nossos quereres, né, de prazer, de alegria, de felicidade e tal, e querer se afastar das coisas ruins, que a gente reflita sobre isso, né, e torne a nossa prática cada vez mais sincera, mais honesta, mais verdadeira e mais profunda. Tá bom? Passamos aqui um pouquinho do nosso tempo, gente, mas fiquem à vontade para perguntar, que estou aqui à disposição de vocês. Alguma dúvida? Sei que hoje foi meio pesado aqui em algumas coisas. Bom, tem todos esses textos, né? Quem quiser a referência, a gente tem muita coisa que está disponível na internet. Então, assim, leiam, né, os sutras, né? O Sutra de Lótus é um sutra bem longo, mas assim é um guia para os bodhisattvas também, né? Então, assim, aproveitem, estudem bastante, reflitam, né, sobre isso. Não é um conhecimento que a gente vai colar na gente, né, com mais conceitos, fabricações, mas realmente de transformação do nosso modo de estar no mundo, né, que a gente realmente possa tornar a nossa vida significativa para nós mesmos e para os outros. Tá bom? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.
Então,